Lucas capítulo 1, versículo 11. E aqueles que nos acompanham também de casa, pela internet, que Deus te abençoe também. Continue repassando as mensagens a outras pessoas e faça aí o seu pedido de oração. Estaremos sempre na oportunidade, quando lemos os comentários, orando pela sua vida e por sua família. Lucas capítulo de número 1, versículo 11, quem encontrou, diga eu encontrei. Diz assim o versículo: E um anjo do Senhor apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque serás grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te esta alegres nova. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que no seu tempo se hão de cumprir. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, abençoa cada um dos nossos amados irmãos que já chegaram, e também aos nossos irmãos que nos acompanhará de casa, não sei a hora e nem o momento, mas que o Senhor dê vitória a essas pessoas, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a direção deste culto mais uma vez, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar. Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, estamos vivendo momentos que muitos de nós aguardamos do Senhor uma resposta, uma palavra, o cumprimento de muitas coisas que talvez ainda não se cumpriram nas nossas vidas. Mas é bom nós entendermos e sabermos, porque quando a gente leu aqui alguns versículos que fala sobre um sacerdote conhecido por nome Zacarias, e sua esposa era Isabel, nós vimos que Deus vai se apresentar a este moço. Mas antes de entender um pouco sobre o que nós iremos falar através desse texto aqui, eu quero que você entenda uma coisa: tudo vai acontecer no tempo e na hora de Deus, tudo vai acontecer no momento e na hora do nosso Senhor. Talvez você recebeu uma promessa, Deus te falou algo, e talvez você ache que está demorando para se cumprir, mas Deus, como se diz, Ele não tarda e nem chega atrasado. Deus chega na hora certa. Deus sabe o que está fazendo, Ele está no controle de todas as coisas. Mas quando a gente olha a história desse moço, ele é alguém que viveu no tempo de Herodes o Grande, e esse Zacarias aqui, ele fazia parte, e ele pertencia à oitava classe a oitava classe sacerdotal de Abias, porque eram 24 que foi estabelecida por Davi.
Então ele pertencia à 8ª classe sacerdotal de Abias. Agora o interessante é que, tendo várias classes sacerdotais, cada um tinha uma oportunidade, e muitos, talvez naquele tempo, tantos sacerdotes que haviam ali, e muitos deles não tiveram a oportunidade que Zacarias teve, porque eles lançavam um tipo de sorte, ou um tipo de sorteio, para ver quem era a pessoa que teria o privilégio de entrar no Santo do Santo. E naquele momento a gente percebe que a primeira das classes, porque havia algumas divisões, e nós sabemos disso, porque para você entrar, e quando você vê a figura no tabernáculo antigo, primeiro você entra no pátio, aonde eram sacrificados os animais, depois você entra no lugar santo, que é o lugar onde estão os candelabros, os pães, a mesa, e nós também sabemos que existe o lugar santíssimo. Naquele mesmo dia, naquela grande oportunidade, ele foi escolhido por Deus para entrar naquele momento tão importante para alguém que exercia o trabalho sacerdotal. Agora é importante entender, porque se nós lermos do início do capítulo 1, nós vamos entender que Zacarias, junto com a sua esposa Isabel, eles aguardavam pacientemente na presença de Deus uma bênção, porque não gerar filho naquele tempo era algo muito triste. Uma mulher que não dava filho ao seu marido, ela abria a oportunidade para que o seu marido casasse-se com outra pessoa, para que então ele pudesse, através dessa outra pessoa, essa outra esposa, gerar filhos. Mas a Bíblia diz que Zacarias permaneceu fiel, mesmo a sua esposa sendo estéril. Agora, meus queridos e amados irmãos, esperar, quando Deus se silencia, não é fácil. Esperar por algo quando Deus não fala nada, não é fácil. Porque estar aqui, cantar, orar, buscar a presença de Deus, enquanto está tudo acontecendo do jeito que você pede, é fácil, é bom, porque você tem 1001 motivos para fazer isso. Mas você orar, quando tudo não está bem, quando nada acontece, é somente para quem é escolhido e separado por Deus. E a Bíblia diz que aquele casal, eles permaneceram no silêncio de Deus, orando, e a Bíblia vai dizer que eles permaneceram justos e irrepreensíveis. Nesta noite eu quero dizer para você que aqui está e quem nos acompanham através do canal Ebenezer Oficial de Casa, não sei quanto tempo faz que alguém, que Deus te fez uma promessa, ou você colocou um projeto diante de Deus e ainda não foi ouvida a tua oração, ainda não obteve resposta da oração. Mas uma coisa eu te digo, que Deus está no controle, fique tranquilo, porque na hora e no momento certo, Deus vai fazer esta obra acontecer. Então ele era um dos sacerdotes que fazia parte da 8ª classe sacerdotal de Abias. Ele não morava muito perto de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele morava nas montanhas, não muito perto dali, porque segundo os estudiosos, a Bíblia não relata o nome aonde ele morava, do local, mas uma coisa era certa, eles estudiosos dizem que era aproximadamente 100 a 150 quilômetros de Jerusalém. E eu creio que naquele dia, naquele momento, mesmo não tendo um filho, como era o desejo do coração dele, juntamente com a sua esposa, ele se despediu da sua mulher e desceu para Jerusalém para prestar adoração ao Deus Todo-Poderoso e cumprir com o ofício sacerdotal que era a missão dele.
E quando ele chega naquele lugar, eu disse aqui no começo, eu imagino e penso que muitos eram sacerdotes que não tinham oportunidade, esperavam a sua vez de poder acender, apresentar um incenso diante do Senhor, e não tiveram essa oportunidade. Mas a Bíblia vai dizer, meus queridos e amados irmãos, que naquele dia, quando eles lançavam ali, faziam um tipo de sorteio, Zacarias foi escolhido para que fosse, naquele momento, apresentar ali, queimar incenso diante da presença do Senhor. E aqui a gente começa a aprender alguma coisa. Não importa onde você mora, não importa onde você está vivendo, o importante é que você permaneça fiel e íntegro diante da presença do Senhor, porque no momento e na hora certa, tu receberás a maior das dádivas do Senhor, porque Ele vai te recompensar pelo trabalho que você está fazendo na casa do Senhor. Zacarias entra, e no texto que nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer, e o povo está do lado de fora, no versículo 9, eles estão esperando, no versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Eles queriam ver a fumaça subir, porque quando a fumaça subia, era sinal que Deus havia recebido o incenso, Deus havia recebido a presença daquele que tinha entrado no local. Caso a fumaça não subisse, não era um bom sinal, porque talvez o sacerdote teria morrido, teria sido morto naquele lugar, porque para se adentrar a presença de Deus, é preciso estar na posição. Não pode se apresentar a Deus de qualquer maneira, mesmo em tempo da graça, pastor, mas tantas pessoas apresentam, mas isso tudo custa muito caro, porque o que tem de pessoas mortas espiritualmente, porque querem fazer a obra de Deus de qualquer jeito, não era a vida desse moço chamado Zacarias, esse sacerdote, porque ele tinha uma vida íntegra, e diante do altar de Deus ele estava. Mas o que eu quero que você entenda, ele esperou muito tempo por isso aqui, porque no versículo que lemos no 11 diz que o anjo do Senhor apareceu posto em pé à direita do altar de incenso, enquanto o altar estava queimando, quando o altar estava fumegando, o anjo do Senhor vai fazer questão de se apresentar, e a Bíblia vai dizer que naquele momento, quando o anjo se apresenta a ele, ele turbou e caiu sobre ele um grande temor. Aí a gente vai pregar nessa noite e falar sobre algo interessante, que muitas das vezes nós esperamos, nós oramos uma vida toda, porque esses aqui já eram avançados em idade, já tinha cessado o costume de mulher para aquela sua esposa, e ele também, já não tinha mais vigor como outrora, mas ele ainda orava incessantemente. Agora veja que quando o anjo se apresenta na maior oportunidade da vida de Zacarias, ele começa a ficar temeroso, preocupado com a presença do anjo ali. E o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, que muitas das vezes oramos tanto, e quando a bênção chega, nós não queremos acreditar naquilo que está acontecendo, e através da nossa incredulidade, nós impedimos muitas das vezes, que a bênção do Senhor seja liberada, e alcance as nossas vidas. Porque Zacarias naquele momento ficou perplexo, ficou assustado, ficou temoroso, sem acreditar no que estava acontecendo. Então nós muitas das vezes, através das nossas atitudes, podemos atrapalhar a bênção de Deus se concretizar na nossa vida. E é isso que nós vamos falar nessa noite, porque na introdução vai dizer, quando o assunto envolve milagres, precisamos entender que somente alguém, somente um Deus pode fazer milagre. Só existe um que faz milagre, e o nome dele é Jesus Cristo.
Se Ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Entenda a mensagem nessa noite de Deus para a tua vida, que já espera há tanto tempo por um milagre. Você que ora há tanto tempo para que algo aconteça na tua vida. Deus me trouxe aqui para dizer que somente Deus faz milagre. Não há mais ninguém que possa fazer por nós. Porém, Deus opera milagres, sim, mas existe coisas que nós fazemos que contribuem para que o milagre seja confirmado. Por exemplo, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós temos uma confissão de fé, quando nós dizemos com fé, eu creio, eu acredito que o milagre vai acontecer, porque naquele momento, na queima do incenso, enquanto a fumaça sobe, a resposta de Deus chega para Zacarias, mas naquele momento ele ficou temoroso, perguntando: agora o que é isso? Será que é verdade? Será que isso está acontecendo? Você vai acreditar ou vai desconfiar do milagre que Deus mandou para você nessa noite? Porque é assim que acontece, queridos e amados irmãos. Agora, quando nós apresentamos com confiança e nós com confissão de fé apresentamos a Deus dizendo: eu creio, Pai, na oração você ora, você pede com fé, Deus vai atender a nossa oração. É através da fé. Agora a Bíblia ensina que as atitudes humanas, como falta de fé, desobediência e coração endurecido, atrapalha o milagre de Deus chegar na nossa vida. Tem muita gente que por falta de fé, por desobediência à voz do Senhor, e por estar, talvez pelo tempo, pela luta, pastores, que já enfrentaram, pela a batalha de cada dia, as decepções que você já enfrentou, você já não quer acreditar mais. O coração está endurecido, Deus está falando e você diz: ah não, isso aí não é para mim. Em nome de Jesus, toma posse da vitória que Deus veio te entregar, porque você está no lugar, aleluia, da vitória. Você está no lugar aonde a fumaça sobe, aonde a oração sobe e a resposta de Deus desce. Tudo está pronto, está preparado. Assim como aquele moço, aquele sacerdote teve a confirmação de Deus naquele lugar, Deus nessa noite vem trazendo a resposta para aqueles que crê. É preciso confiar em Deus. Agora, meus queridos e amados irmãos, tenha fé, seja obediente e tire toda a dureza do seu coração. Se aproxime crendo, porque no texto base aqui de Zacarias que nós lemos, simplesmente nós entendemos que o milagre estava sendo atrapalhado. O milagre chega e Zacarias está atrapalhando por causa de quê? Incredulidade e palavras negativas. Quando o milagre chegar na minha e na sua vida, toma posse, segura a bênção, acredita, não se pasme, nem se atemorize, mas só toma posse dizendo: foi Deus que fez, foi Deus que trouxe, e eu tomo posse. Mas tem gente que fica com a boca aberta, dizendo: eu não mereço, eu não posso, não será possível. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que aqui está, e para você que nos acompanha de casa: toma posse da tua bênção, porque Deus vai trazendo resposta. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado? Agora vejamos algo interessante. A primeira coisa que precisamos aprender para não cometer o erro que Zacarias cometeu aqui, a primeira coisa é: acredite em suas orações. Acredite em suas orações.
A sua oração não pode ser feita com dúvida. Você não pode orar com meio acreditar, dizendo eu tenho um pouco de fé. Não vai ser suficiente para o milagre acontecer. Então, em nome de Jesus, creia nas suas orações, porque a Bíblia vai dizer no versículo 13: mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porá o nome de João. O homem não quer acreditar que o milagre está diante dele, que a bênção que ele tanto aguardava chegou naquela grande oportunidade. Você não está em um lugar qualquer, e aonde você está nessa noite é a oportunidade de tomar posse do milagre que você espera, talvez há 1 ano, 10 anos, 15 anos, não importa. Deus abre o céu nessa noite, e quem crê, toma posse do teu milagre. Acredite. Tiago 1,6 diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro, e não tem consistência, não tem firmeza. Mas aquele que crê é diferente. Aquele que confia vai ver coisas grandes acontecer. Nós não podemos ser um crente que hoje acredita e amanhã desacredita. Continua crendo, ainda que as impossibilidades sejam muitas, ainda que nada seja favorável, ainda que o vento seja contrário. Continue acreditando e dizendo: vai dar certo, vai acontecer, eu vou receber o meu milagre. Mas a Bíblia diz que o anjo vai dizer: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, meu filho. A tua oração foi ouvida, meu filho. Eu me lembro da oração que Daniel fazia, as bandas de Jerusalém, todos os dias, 3 vezes ao dia, mas uma oração especial de Daniel, quando ele orava, e a Bíblia diz que por 21 dias ele orou, mas somente no 21 dia, o anjo se apresenta e diz: não temas. A oração de Zacarias não foi ouvida simplesmente no momento que ele estava no Santo do Santo, apresentando e queimando incenso ao Deus Todo-Poderoso. A oração dele, assim como a de Daniel, já tinha sido ouvida desde os primeiros dias que ele se pôs a orar. Ei, a tua oração não fica em vão. A oração que você fez não cai por terra, ela está diante do trono de Deus, pois a oração é como um frasco de perfume que você quebra ele aqui, ele não fica aí, ele sobe, a fragrância sobe e chega diante das narinas de Deus. Nessa noite eu vim para te dizer que a tua oração não caiu por terra, a tua oração não foi vencida, a tua oração não tem um tempo determinado para ela desaparecer. Estão em depósito diante da presença do Todo-Poderoso, e quando a hora chega, ele manda o anjo entregar a resposta. A tua oração foi ouvida. Meu Deus, você, eu, nós que estamos aqui, talvez oramos por um milagre, e quando o milagre acontece, você faz o quê? Eu não acredito. Eu não acredito. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou sonhando, meu Deus? Isso acontece. Você ora, você pede, você clama, você persevera, e quando a bênção chega, você diz: isso é muita coisa para mim. Não impeça o teu milagre nessa noite. Continua crendo, e se Deus te entregou, toma posse, diga: é minha, é minha, é minha, porque a bênção de Deus não traz dores. Porque é isso que acontece muitas vezes quando oramos por algo.
Sabe por que muitas das vezes isso acontece? Nós não queremos acreditar, é porque muitas das vezes nós oramos, mas não esperamos pelo milagre. Tem muita gente que está orando por orar, tem muita gente que está orando sem ter fé, ora porque se tornou uma rotina, ora porque aprendeu que tem que orar pela manhã, tem que orar ao meio-dia, tem que orar no culto, tem que clamar, mas ora com palavras aleatórias, sem fé, sem convicção, e aí quando o milagre vem, ele não quer acreditar, porque ele não está esperando. Tem muita gente desconectada dentro da casa de Deus, estão orando aleatoriamente, estão falando, mas não acredita na oração, e nessa noite eu te convido a crer na oração que você faz. Você não tem que depositar a sua fé na oração do irmão simplesmente. É bom acreditar na palavra que sai do altar e tomar posse, mas você tem que crer na oração que você faz. Você tem que acreditar. Quando você ora, o céu está aberto e a oração está chegando diante do altar, porque tem muita gente esperando esse incenso, a fumaça subir. Tem muita gente dependendo da vitória que você vai alcançar, para que eles também sejam alcançados e o nome de Jesus seja glorificado. A Bíblia diz que toda a multidão do povo, versículo 10, estava fora orando. A hora do incenso, ou seja, quando você ora com fé, você crê e acredita, o milagre acontece. Vamos acreditar. Não jogue palavras fora sem crer, mas ore com fé, porque quem tem fé chega aonde quer. Então o anjo vai dizer para ele naquele momento o seguinte: a tua oração foi ouvida, Zacarias, você terá um filho. E a resposta dele foi o quê? Como? Olha aí. Como? Como? Então nós temos que entender que assim como ele não queria acreditar, você e eu temos que tomar posse da nossa vitória. Então entenda, porque quando a oração foi ouvida, o anjo diz: tu terás um filho, a tua mulher vai gerar filho. Ele olha para a impossibilidade, ele olha para a circunstância. A mulher já não tinha mais costumes das mulheres, não tinha possibilidade alguma. Então ele começa a olhar para a circunstância, e a sua fé naufraga pela circunstância. Mas o anjo está dizendo para ele, ele olha para o anjo e diz: como? A minha mulher já é avançada em idade, eu sou velho. O milagre chega na nossa vida, chega na nossa frente, e nós deixamos ele ir embora, por falta de acreditar nas promessas que Deus faz. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você está orando por um milagre, fique atento, fica crendo, porque a qualquer momento ele pode chegar. Se você está orando, olha o que eu estou dizendo, fique atento, porque a qualquer momento você pode receber o seu milagre. Então, em nome de Jesus, não pisque, não pestaneje, porque os milagres de Deus acontecem de forma gloriosa. Mas você, mas eu, mas nós precisamos, pastores, acreditar na oração que estamos fazendo. E se você acredita na oração que você faz, fica tranquilo, porque Deus está no comando. Agora entenda uma coisa: o que a oração significa para você? O que é que a oração significa para mim? Quando falamos de oração, é uma surpresa na atualidade de hoje, porque muitos não conseguem orar mais. Muitos não conseguem dobrar o joelho e passar um momento com o Senhor. É assim, irmão, essa é a verdade. Se falam muito,
mas oram-se pouco. E o Senhor nesta noite está dizendo que se a igreja quer vencer, a igreja precisa continuar em oração. Se a igreja quer vitória, a igreja precisa orar. Se a igreja quer poder, a igreja precisa orar, porque a oração para mim e para você, primeiro é relacionamento com Deus. O que significa oração para crente? É relacionar com Deus, é falar com Deus, é ouvir a Deus, é a resposta que precisamos, é a vitória, é a chave que abre porta, é o oxigênio da alma, é o combustível que nos leva a lugares esplêndidos na presença do Senhor. A oração é tudo isso que nós estamos falando. O crente que ora tem autoridade, o crente que ora tem unção na vida, o crente que ora canta hino de vitória, o crente que ora, ele caminha mais depressa. O Senhor está dizendo nessa noite: valorize a oração, desça na oração, busque na oração, e por fim acredita na oração. Meu Deus, vivemos no tempo que as pessoas, pastores, em vez de ansiar, como o sacerdote Zacarias e muitos outros da sua época ansiavam entrar no Santo do Santo e oferecer incenso a Deus, hoje vivemos um tempo onde as pessoas se afastam do Santo dos Santos. As pessoas, em vez de enfrentar uma luta, uma dificuldade, correr para o altar, ele foge do altar, ele se esconde do altar, ele se distancia do altar. Mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para ti: o lugar da vitória ainda continua sendo no altar. Então acredite na sua oração, ore com fé, ore com certeza. Agora, segunda lição que aprendemos aqui: não coloque impossibilidades diante do seu milagre. Porque estamos falando aqui de um sacerdote que queria atrapalhar o milagre, queria de alguma forma não crer no que estava acontecendo. E agora interessante é que Lucas 1,18, olha o que disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Como pode ser isso? Como pode acontecer isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Ele está olhando para as impossibilidades, ele está olhando para a dificuldade, ele está olhando para o cenário que ele está vivendo. Deus, quando quer operar, Ele não escolhe e não faz acepção de pessoa. Não importa se é criança, se é velho, se é jovem, se é senhora, se é obreiro, se é um membro, se é velho, se é novo. Quando Ele decide abençoar, Ele abençoa, não importa. Que maravilha! Naquele momento ele não quer acreditar. A Bíblia nos alerta que é preciso ter cuidado para não termos o coração perverso, cheio de incredulidade. Porque assim como está em Hebreus 3,12, precisamos tomar cuidado para não termos um coração perverso e cheio de incredulidade. Tem muita gente que está deixando de receber a bênção porque não acredita, porque até lê que Jesus, depois de ressuscitado, vai se apresentar aos discípulos, e quando eles estão naquela sala de reunião, ali está Tomé dizendo: eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu colocar o dedo nas chagas. E Jesus vai fazer questão de se apresentar no meio deles, e a gente prega sobre isso, a gente fala sobre isso, e quando Jesus apresenta e convida ele, diz: toca aqui, toca na
na ferida, toca na chaga. Ele toca, ele olha para ele e diz: Tomé, tu só porque viste agora creste. Bem-aventurado aquele que nunca viu, mas crê, mas crê. Nós estamos falando e pregando essa palavra, mas estamos duvidando, estamos cheios de incredulidade. Quando Deus vai fazer, isso não é Deus, não tem condição de Deus usar esta pessoa para falar comigo ou contigo. Em nome de Jesus Cristo, manda embora a incredulidade, manda embora essa dureza, manda embora essa tristeza e viva as promessas que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. Pode parecer estranho, irmão, mas muitas das vezes colocamos impossibilidade diante do milagre que estamos buscando. Muitas das vezes nós fazemos isso, e foi exatamente o que Zacarias fez. Pois já sou velho e a minha mulher está avançada em idade. Ou seja, ele disse: isto é impossível. Ele está dizendo: não tem como, não tem como, eu já sou velho, a minha mulher está avançada em idade. Ou seja, ele disse: isto aí, anjo, desculpa, não sei quem és tu, mas eu vou dizer, isso é impossível. Agora nós entendemos que a palavra de Deus vai dizer em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: nunca devemos nos esquecer que o crente vive não por vista, mas o crente vive por fé. Paulo está dizendo na sua carta aos Coríntios que o crente não deve viver por vista. Você não pode viver pelaquilo que você visualiza e vê. Você precisa crer, você precisa acreditar que o milagre vai acontecer. Você precisa continuar confirmando e dizendo: o milagre está acontecendo. Se você entrou aqui nessa noite precisando de uma resposta de Deus, e se você colocar a sua fé em ação, e você movimentar a tua fé, você sair dessa paralisia, porque tem muita gente paralisada, tem muita gente atrofiada, tem muita gente desacreditada quando se trata em crer, em confiar em Deus. Mas nessa noite eu te convido a colocar a sua fé em movimento nessa noite, em nome de Jesus. Tudo que não é alimentado morre. E nós precisamos entender que nós precisamos exercitar para que nós não fiquemos atrofiados. Falta de exercício vai atrofiando a musculatura, o corpo físico, mas assim também é no mundo espiritual. Quem não exercita a fé, quem não movimenta a fé, vai atrofiando, vai ficando coração duro, vai ficando desacreditado, cheio de incredulidade. Mas se você nessa noite dizer: eu estava frio, sem fé, mas eu creio nesta palavra que a partir de agora Deus vai fazer algo tremendo acontecer, você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Acredite no que eu vou lhe dizer. A impossibilidade é apenas um ponto de partida para o milagre de Deus acontecer na sua vida. A impossibilidade que você está vendo ela agora, é apenas um ponto de partida para você receber o teu milagre. Essa situação complicada, essa porta fechada, essa enfermidade, esse mal que está assolando a sua mente, o seu coração, é Deus trazendo a oportunidade de você viver os milagres dele. E nessa noite eu venho para viver os milagres de Deus e as promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Pastor, mas como vencer a incredulidade? Crendo. Rejeite a dúvida quando ela bater na sua porta. Como que eu posso vencer a incredulidade?
crendo, confiando, rejeitando a dúvida. Porque quantas vezes você recebe uma oração, quantas vezes você ora por alguém e daqui um pouco vem a dúvida dizendo não vai acontecer, não está acontecendo, e você vai absorvendo e dizendo é verdade, não acontece, e não acontece. Me lembro de um pastor que uma certa vez estava numa campanha de oração orando por milagres de Deus para que acontecesse no meio da congregação. E aquele pastor, ele vai orando por um, por outro, e muitas pessoas sendo libertas, curadas através da oração da fé. E quando veio, chegou uma mulher diante dele, e aquela mulher, quando o pastor orou e ele começou a perguntar quem aqui recebeu um milagre, aquela mulher procurou um caroço que ela tinha na virilha, e quando ela sentiu que o caroço tinha desaparecido, ela ficou tão emocionada, pastores, que ela começou a dizer: ué, cadê o meu caroço? Estava aqui, mas não é possível, ele sumiu, não é possível, não acredito, não, ele tem que estar aqui, achei. O mal estava descendo às profundezas do inferno, vai trazer de volta aquilo por incredulidade. Porque o milagre está acontecendo. Zacarias não quer acreditar que o anjo veio para colocar um ponto final na história que ele estava vivendo. Deus queria tirar a vergonha, porque para um sacerdote, para uma mulher que não gerava filho, era motivo de vergonha, era motivo de escândalo, era motivo de monte, era motivo de conversa fiada. Muitos olhavam e diziam: olha aí, a Isabel não gera filho, ela tem o ventre seco, ela não consegue gerar. A mulher talvez estava entrando até mesmo no estado de poder só ficar em casa de tanta vergonha, nem queria sair na rua, porque aquele momento era um momento de vergonha. O anjo traz a bênção, eles oram, eles clamam, eles pedem a bênção, e quando eles pensam que não, o anjo apresenta dizendo: ei, eu vim direto para entregar a bênção. Ele está dizendo: não tem como, não vai acontecer, não tem possibilidade. O milagre não vai acontecer. Mas o médico falou. Não tem que médico falou, você tem que crer. Porque a última palavra não é do advogado, não é do médico, a última palavra não é do juiz, a última palavra é a de Deus. Enquanto você respirar, enquanto tiver fôlego de vida, ainda tem esperança, ainda vai acontecer muita coisa. Para terminar nessa noite, não confesse as palavras negativas. Não confesse palavras negativas. Versículo de número 20 que lemos, capítulo 1 de Lucas: e eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que no seu tempo hão de cumprir. O anjo vai ter que tomar uma providência, porque o sacerdote não quer acreditar. Algo vai precisar ser feito pela força divina, pelo poder celestial, porque o humano imperfeito não quer acreditar, mesmo sendo sacerdote da 8ª classe de sacerdote ali em Jerusalém, escolhido para queimar o incenso, não quer acreditar. Então agora a Bíblia diz, e tem um ditado que se diz por aí, e é bem verdade o que esse ditado diz: quando não tiver nada para falar, fique em silêncio, fique quieto, fique calado.
Quando não tiver nada para falar, é melhor puxar o zíper e fechar essa boca grande, mas não fale palavra de derrota, palavras que vai trazer derrota na sua vida, no seu ministério e na sua família. Então o anjo vai ter que emudecer o camarada. O anjo diz assim, e agora o anjo disse a Zacarias: ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Deus está calando muita gente, para que a obra dele não pare pelo meio do caminho. Porque se dependesse de muita fé, de muita ousadia, de muita coragem, a obra já tinha parado faz tempo. Mas Deus está calando muita gente nesses dias, para que o propósito de Deus seja cumprido de forma extraordinária. Deus está fazendo esta obra. É estranho, é no mínimo estranho o que está acontecendo aqui nessa passagem bíblica. Zacarias estava orando por um milagre, e quando recebe a resposta do anjo, ele não quer acreditar, confessa palavras contrárias, porque naquele momento ele não disse: glória, esperei tanto por esse momento, aleluia, mas está dizendo: não tem como, não dá para acontecer, minha esposa já é avançada em idade, e ela não tem como gerar. Ele está olhando para o tamanho da dificuldade que ele está vivendo. Se você está esperando por um milagre, não abra a boca para confessar palavras negativas. Tire do seu vocabulário palavras negativas. E se você sentir que vai falar besteira, fique calado. Se você não pode ajudar, não atrapalhe quem vai receber o milagre, porque tem gente que é assim, ele nem recebe e ainda quer atrapalhar quem tem para receber. Ele é incrédulo, ainda bate no irmão e diz: você está acreditando nisso aí? Eu não estou acreditando em nada. Já põe a fé do irmão lá embaixo. Irmão, eu vivi isso numa cruzada de milagre aqui em Planaltina, no ano de 2007. Primeira cruzada realizada aqui em Planaltina, Goiás, Impacto, cruzada de milagre, e veio aqui o pastor Davidson Carvalho. Primeiro que fez a abertura foi Davidson Carvalho. Encontramos com ele fazendo a obra de Deus na região goianésia, e ali nós participamos de uma cruzada, e eu convidei, ele disse: eu vou na sua igreja, marca o dia, e a gente providenciou, marcou a cruzada. Ele veio e começou a orar por tantas pessoas. E tinha um amigo meu que agora já descansa em Cristo, e ele, quando chegou nesse lugar, e ele trouxe uma pessoa que não conseguia andar, de tanta dor, com a coluna travada. E quando aquele moço chegou na cruzada, ele passou pela oração do pastor, e o pastor orou por ele e disse: tu estás curado. Ele disse: eu recebo. E o pastor disse: movimenta, procura a dor que você sentia. E ele começou a movimentar e fazia assim, pegava a chave no chão, como os irmãos já conhecem a forma que o pastor trabalha, e ele não sentia mais nada. Ele dizia assim: leva a sua bênção para casa, leva a sua vitória para casa. E aquele moço foi juntamente com um crente, um homem não era crente, irmão, e foi curado. É assim que acontece, às vezes os crentes não recebem, quem vem de fora toma posse e leva a bênção para casa, porque se tornaram crentes incrédulos, de coração duro. E foi assim, aquele moço também pediu oração e não recebeu nada, aquele crente. E no outro dia, durante o dia, eu passei lá na frente da oficina onde ele trabalhava, e de repente ele disse: rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas aquele rapaz orou por mim, eu não senti nada, mas o meu compadre, ele falando assim, o meu compadre recebeu e está curado, disse que está curado. Eu não acredito, olha. Aí ele disse: aquilo ali deve ser que ele hipnotizou, tem alguma coisa que ele fez. Eu não acredito. Falei: irmão, toma posse do milagre. Creia somente e verás a glória de Deus. Aí o homem cai na besteira de ir lá de tarde. E bem na hora que esse moço estava ali, aí o homem começou a falar: você não foi curado não. Ele falou: moço, olha aqui, eu estou novinho, nunca vi isso na minha vida. Ele falou: você não está curado. Você não está curado, irmão.
Pode ter certeza do que eu estou te falando, você não foi curado, daqui um pouco o homem falou, rapaz, começou a doer. Ele está travando. Aí quando o homem saiu de lá, o homem saiu do mesmo jeito que quando chegou aqui na noite passada. Sabe o que é isso? Tem gente que não recebe e ainda atrapalha os que estão recebendo. Coloca dúvida no coração das pessoas. Irmão, isso é terrível. Quando o anjo viu Zacarias dar tanta desculpa, Zacarias colocar tantas palavras contrárias, ele diz assim, ficarás mudo, quieta, cala-te. E só vai voltar a falar quando tudo isso que eu vim fazer acontecer no dia e na hora certa. A Bíblia vai dizer, querido, em Provérbios 18, 21, assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que ama comerá do seu fruto. Olha aí, a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. Aquilo que nós pronunciamos é o que acontece. É interessante, mas o Espírito Santo de Deus está nos falando nessa noite, que para orar, ora com tanta falta de fé, para orar, ora duvidando, ora desacreditando, mas para amaldiçoar, amaldiçoa numa fé tão grande, que acontece. Para orar é vagaroso, mas para reclamar, murmurar e falar o que não devia, fala com decisão, amaldiçoa com coragem, com determinação, e aí o milagre não acontece na vida de muita gente. Então, dentro dessa mensagem, eu quero que você entenda, em Marcos 9, 23, para nós encerrar, a Bíblia diz que Jesus está operando grandes milagres, e Jesus treinou os seus discípulos para isso também. A Bíblia vai dizer que um certo homem aproxima de Jesus e disse: ei, esse menino está muito mal. Aí Jesus disse, aí o moço disse, seus discípulos oraram por ele e mais nada puderam fazer. O que Jesus vai dizer? Eita, geração incrédula, até quando eu estarei entre vós? E a Bíblia diz que aquele moço chega até Jesus, dialogando com Jesus. Jesus pergunta, e ele sofre isso há quanto tempo? Jesus diz, desde o seu nascimento, desde a sua infância. E aquele moço olha para Jesus e diz, Jesus, me ajuda na minha incredulidade, cura o meu filho, Jesus. A Bíblia diz que Jesus, naquele momento, Marcos 9, 23, vai dizer, a Deus tudo é possível, tudo é possível ao que crê, tudo é possível em quem crê. Jesus está dizendo nessa noite, que tudo é possível ao que crê. Essa dificuldade não é o final, essa luta, esse vendaval não vai te matar, não vai te parar. Deus vai te trazer vitória, creia somente em Deus. E Jesus repreendeu o espírito que atormentava aquele moço, e a Bíblia diz que aquele moço se batia, espumando a boca no chão. Talvez hoje seria a epilepsia que ele estava sofrendo, e ele vai sacudir, tremer todo o corpo, e o espírito sacode o corpo e sai. E muitos olham e dizem, ele matou o menino morreu. Mas Jesus logo pega a mão do menino e devolve ele ao seu pai sarado. Sabe por quê? Porque aquele moço creu que o seu filho podia ser liberto. Se não crermos, não vai adiantar. Se você entrar pelas portas desta igreja e vir simplesmente para cumprir tabela, para mostrar que você veio, não vai funcionar. Você precisa vir de casa dizendo, o milagre hoje é meu, a bênção eu vou tomar posse, eu vou me alegrar, e a vitória eu vou levar para casa.
É assim. A vida de crente cheio, a vida de crente ousado é dessa maneira. E assim a Bíblia diz que eram as promessas de Deus. O menino vai nascer, vai ser motivo de alegria. O menino será cheio do Espírito Santo. Ele não vai beber bebida forte nem vinho, e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Agora Zacarias sai do lugar, mas sai mudo. E a Bíblia diz que ele gesticulava para falar com as pessoas. Mas passa-se alguns dias, alguns momentos, e logo a sua esposa está grávida. A barriga começa a crescer. Por 5 meses ela não quis sair de casa, porque ficou assim tão emocionada. Foi tão surpreendente o que Deus fez na vida dela, que ela estava vivendo aquele momento, naquele milagre que Deus tinha feito. Assim como Isabel recebeu a promessa e a criança foi gerada no ventre, Deus estava também através de um anjo visitando a cidade de Nazaré. Aleluia. Só que ali é diferente. Quando o anjo chega, a moça olha, conversa e diz: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. E a Bíblia diz, aleluia, porque para Deus não existe impossível. O anjo vai tocar, vai revelar e dizer: olha, Isabel, a sua prima, está grávida, tem lá alguém que vai ser o precursor, é o que vai preparar o caminho para esse que foi gerado aí pelo Espírito Santo no seu ventre, fazer a obra, pregar o Evangelho. E ela decide sair, andar talvez 100 quilômetros, 150 quilômetros, não sei quantos dias demorou para chegar lá, mas ela chegou. E a Bíblia diz que quando uma promessa encontra com outra promessa, o negócio é estreito, é diferente. E a Bíblia diz que quando ela sauda Isabel com a paz do Senhor, a criança agita no ventre dela, aleluia, a confirmação de Deus. E nessa noite Deus está dizendo: aonde tem milagre, milagres vai continuar acontecendo. A confirmação de Deus, ela vai dizer: bendito é aquele que está no teu ventre. Fica de pé, igreja do Senhor. Fica de pé nessa noite. Como é que está a tua fé? Pelas impossibilidades da vida, pela circunstância que a vida tem proporcionado a tanta gente, como está a tua fé nessa noite? Eu quero nessa noite incentivar você a usar essa fé. Pastor, mas como que eu vou usar a fé? É simples, é como você acionar simplesmente um botão. Você vai ligar uma chave, e essa chave vai ser no abrir e no fechar de olho, o milagre vai acontecer. É como você ir até aquele interruptor ali e clicar, a lâmpada apaga, e você clica, a lâmpada acende. É assim que você usa a fé. Você coloca ela em ação, você coloca ela para funcionar, você coloca ela para movimentar. E quando você faz isso, o milagre acontece, a vitória chega. Agora deixa eu te falar uma coisa. Talvez você entrou aqui, você que está em casa me assistindo pelo YouTube: pastor, a minha fé é muito pequena, a minha fé é tão pequenina. Mas não tem problema, porque Jesus disse que nós precisamos ter simplesmente uma fé como um grão de mostarda. E o grão de mostarda é uma das menores sementes que existe. E agora, por que Jesus disse? Porque nessa semente é fé que cresce, fé semente, é fé que evolui, é fé que cresce todo dia. Quando Jesus disse: tendes fé como semente, é fé que vai evoluir, é fé que na semente que você coloca na terra, e dentro da semente pequena já estão as raízes, estão o caule, estão as folhas, estão os frutos. É fé que cresce, não é fé estagnada, porque se a fé não for fé como semente, ela não produz, ela não cresce, ela não evolui. Mas você vai usar esta fé semente,
existe, é a fé que cresce, é a fé que evolui, é a fé que faz o impossível se tornar possível. Irmã Camille, louve ao Senhor enquanto essa igreja clama, louve ao Senhor enquanto essa igreja exalta, enquanto essa igreja bendiz o nome do Senhor. Abra a tua boca e comece a adorar, porque eu quero que você movimente a tua fé. Vai movimentando, vai movimentando, vai movimentando. Alaramandagasu e andas nebia.